Por favor, me ajude. Não comemos há 5 dias. O fazendeiro pobre fez algo surpreendente. Naquele tempo antigo, quando a poeira do sertão engolia sonhos e a fome fazia mais vítimas que qualquer arma, um pedido de ajuda podia mudar o destino de uma vida inteira. Imagine comigo, o sol queimando a terra rachada, o vento arrastando folhas secas, e no meio da estrada vermelha, uma moça jovem, linda, o vestido sujo, segurando 2 irmãos quase desmaiando. Os lábios dela tremem, os olhos não pedem, imploram. De repente surge um homem alto, forte, camisa aberta, cavalgando com o rosto marcado pelo sofrimento da seca. Ele puxa o cavalo, desce, e antes mesmo de falar qualquer coisa, a frase que muda tudo: por favor, me ajude, não comemos há 5 dias. E é aqui que começa o tipo de história que poucas pessoas conhecem dos tempos do velho oeste brasileiro. Uma história de dor, sacrifício, coragem e um amor tão inesperado que até hoje deixa muita gente em silêncio. E você não vai acreditar no que aconteceu no final, algo que transformou para sempre o destino daqueles 2. Fica comigo, porque o que você vai descobrir hoje é de arrepiar. Me conta, de que cidade você está assistindo essa história agora? O ano era 1898 e o sertão brasileiro vivia um dos períodos mais duros que o povo daquela região lembrava. A vila de Santa Esperança, antes conhecida pela fartura de milho e feijão, agora era apenas um rabisco de casas de barro cercadas por quilômetros de terra rachada. O vento soprava quente, carregando o cheiro amargo da seca e varrendo as últimas sombras de esperança que ainda insistiam em viver por ali. No limite do vilarejo ficava a pequena fazenda dos Brandão. Ali vivia Caio Brandão, um homem de 27 anos, pele queimada de sol, braços musculosos e uma força que impressionava qualquer peão. Trabalhava de sol a sol para tentar manter viva a propriedade que herdou do pai. Mas a seca não escolhia inimigos. Destruía plantações, secava rios e roubava noites de sono. Naquela manhã, Caio estava junto ao curral, tentando salvar a última cabeça de gado que ainda parecia aguentar firme. O animal respirava com dificuldade e ele, em silêncio, acariciou-lhe a testa. "Vamos, meu velho, aguenta mais um pouco", murmurou, a voz embargada. O gado era tudo o que restava de valor na fazenda, e perder aquele último animal era como perder mais um pedaço da própria alma. Caio ajeitou a camisa aberta, limpou o suor da testa e caminhou em direção ao velho poço seco, onde tantas vezes o pai dissera haver um segredo enterrado, algo que poderia salvar a família, mas que até agora ninguém encontrara. Enquanto caminhava, olhou ao redor. Nada além de poeira, cactos retorcidos e o silêncio duro do sertão. Se não chovesse logo, talvez fosse obrigado a abandonar tudo. Um pensamento que feria seu orgulho. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade nas costas, quando ouviu ao longe o som de uma carroça. Não era comum alguém surgir por aquelas bandas, naquela época do dia. Endireitou o corpo atento. Uma carroça quebrada, puxada no braço, aproximava-se lentamente pela estrada. Caio estreitou os olhos, tentando enxergar melhor através da poeira suspensa. Viu uma moça, jovem, o rosto abatido, a roupa gasta pela viagem. Ao lado dela, 2 irmãos mais novos caminhavam com dificuldade, um apoiado no outro. O coração de Caio apertou. Ele conhecia aquele olhar. Dor, fome, desespero. A carroça parou a poucos metros dele. A moça desceu com dificuldade, aproximou-se devagar e falou com a voz quase sumindo. "Moço, por favor, me desculpe incomodar assim, mas nós não comemos há 5 dias. Caio sentiu as palavras atravessarem o ar quente como um golpe. Ele próprio mal tinha o que comer, mas algo no jeito dela pedir, não com arrogância, nem com segundos interesses, fez sua respiração prender. A moça continuou, com os olhos marejados. "Eu me chamo Elisa Duarte. Estamos procurando qualquer tipo de trabalho.
qualquer coisa que possa usar um prato de comida. Caio não disse nada por alguns segundos. Observou os três, observou suas próprias mãos calejadas. Ele não era rico, não tinha fartura para oferecer, mas também não conseguiria virar as costas para aquela imagem. Por fim, respondeu, firme porém com compaixão. Eu sou Caio Brandão e... bom, comida eu quase não tenho, mas ninguém passa fome na porta da minha fazenda. Venham. Ele estendeu a mão. Elisa hesitou um instante, como se não acreditasse no gesto, mas acabou, segurando a mão dele. E naquele toque simples, quase imperceptível, algo dentro de Caio mudou. E ele não sabia que aquela decisão seria o começo de tudo o que estava por vir. Caio caminhou à frente, conduzindo Elisa e os irmãos até a pequena casa de madeira. O chão rangia sob as botas e cada passo levantava pequenas nuvens de poeira que pareciam dançar ao vento. O sol já estava alto, queimando o sertão como uma fornalha aberta. Ainda assim, Elisa mantinha a postura ereta, embora a fragilidade de seu corpo denunciava o cansaço extremo. Ao chegarem ao alpendre, Caio abriu a porta devagar, como se tivesse vergonha do que havia ali. A sala era simples, mobiliada com uma mesa antiga, 2 cadeiras gastas e um fogão a lenha, que já não via fartura há muito tempo. Mesmo assim, Elisa encarou tudo com um tipo de gratidão que Caio não estava acostumado a ver. É humilde, mas é o que posso oferecer, disse ele, com certo embaraço. Elisa sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas sincero. Moço, depois do que passamos na estrada, isso aqui parece um palácio. Os irmãos dela, quietos, sentaram-se no canto da mesa. Caio abriu a despensa, tirou um punhado de farinha e um pouco de rapadura. Sabia que era arriscado dividir aquilo, mas não suportava a ideia de vê-los definhando. Enquanto preparava algo simples no fogão, Elisa observava seus movimentos. Havia força, mas também gentileza. Era um homem que carregava o peso do mundo nos ombros e, mesmo assim, encontrava espaço para ajudar. Desconhecidos. Você mora sozinho? Perguntou ela. Desde que meu pai se foi. Minha mãe faleceu quando eu ainda era menino. Ela baixou a cabeça como se entendesse aquele tipo de solidão. Eu também perdi meus pais cedo demais, respondeu. Tentei ficar no povoado onde nasci, mas depois da última seca, não tinha mais nada. Então resolvi caminhar. Achei que Santo Ângelo teria trabalho, mas nem chegamos até lá. Caio serviu a comida e os olhos dos irmãos brilharam ao ver o prato. Elisa esperou que eles comessem primeiro antes de provar qualquer pedaço. Aquilo impressionou Caio mais do que ela podia imaginar. Vocês podem ficar aqui uns dias até se recuperarem, disse ele enquanto sentava. Depois, vemos no que posso ajudar. Elisa levantou os olhos lentamente e aqueles segundos pareceram mais longos do que deveriam. Obrigada, Caio. Não sei como te agradecer. Ele desviou o olhar, meio desconcertado. Não precisa agradecer, moça. Ninguém deveria passar pelo que vocês passaram. Depois da refeição, Caio mostrou a eles o quarto de hóspedes, um cômodo pequeno com uma cama de madeira e um colchão rústico. Elisa ajeitou os irmãos, cobriu-os e ficou um instante olhando para eles dormindo. Quando saiu para a sala, encontrou Caio olhando pela janela pensativo. Moço, não quero ser peso, posso ajudar, lavar, cozinhar, cuidar da casa do que precisar. Caio se virou devagar, cruzando o olhar com o dela. Por alguns segundos, houve um silêncio carregado de algo que nenhum dos dois compreendia ainda. Vamos fazer assim. Você me ajuda com a casa e eu garanto que ninguém vai passar fome por aqui. Combinado? Ela assentiu. Aquela noite caiu pesada sobre Santa Esperança. O vento trouxe consigo o cheiro da terra seca. Caio ficou sentado no alpendre, olhando o céu estrelado, tentando entender por que algo dentro dele parecia ter despertado com a chegada daquela moça. E ali, naquele instante simples, começou algo que mudaria para sempre o destino dos dois, e que nenhum deles poderia prever. Me digam, já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar.
Na manhã seguinte, o sol ainda nem havia rompido o horizonte quando Caio saiu para o terreiro. O ar estava frio, típico das madrugadas do sertão, mas logo seria substituído pelo calor abrasador que castigava o dia inteiro. Ele observou o terreno ao redor, a horta seca, o solo duro como pedra, o curral quase vazio. A miséria batia à porta dele também, mas Caio sempre manteve aquilo, guardado apenas para si. Deu alguns passos até o poço velho, respirou fundo e puxou a corda. Como sempre, o balde voltou seco. Balançou a cabeça, frustrado. Estava perto do limite. Enquanto refletia sobre o pouco que tinha, ouviu passos suaves atrás de si. Ao virar, encontrou Elisa. O cabelo preso de qualquer jeito, o vestido simples, mas a postura firme. "Bom dia, Caio", ela disse com a voz ainda rouca de sono. "Bom dia, Elisa. Dormiram bem? Melhor do que nos últimos meses", respondeu com sinceridade. Ela caminhou ao lado dele até o poço e observou a cratera vazia. "Esse poço nunca teve água?", perguntou. "Já teve. Meu pai contava histórias de um tempo em que a água chegava até a borda, mas faz anos que secou." Elisa tocou as bordas de pedra do poço, sentindo a aspereza do tempo. Depois respirou fundo, como se decidisse algo difícil. "Caio, sei que ontem pedi mais do que devia, mas preciso dizer mais uma coisa." Ele a encarou preocupado. "Pode falar." "Eu não estou pedindo só comida. Quero trabalhar. Quero um lugar onde meus irmãos possam ficar seguros. Só preciso de uma chance, uma única." Caio ficou em silêncio por alguns segundos, analisando o pedido. Ele sabia que a fazenda estava à beira do fracasso. Sabia que mal conseguia sustentar a si mesmo. Dividir o pouco que tinha poderia ser considerado loucura. Mas olhar para ela despertava algo diferente. Um senso de responsabilidade que ele não sentia há muito tempo. "Elisa, vou ser honesto. Eu também estou no limite. Tenho pouca comida, pouco gado e quase nada de água. Se aceitar ficar aqui, vai passar pela mesma dureza que eu estou passando." Ela ergueu o queixo determinada. "Eu enfrentei coisa pior na estrada. Se você deixar, posso ajudar na plantação, cuidar da casa, dos animais, qualquer coisa que alivie o peso." Caio cruzou os braços, olhando-a de cima a baixo. Não com intenção ruim, mas como quem avalia alguém que realmente está disposto a lutar. "E seus irmãos?", perguntou. "São fortes. O maior já ajuda com pequenas coisas. Não vão ser peso." Caio respirou fundo, tomando a decisão que sabia que mudaria o rumo de tudo. "Então, está combinado. Vocês ficam. Vamos enfrentar essa seca juntos, mas só se estiver ciente de que não vai ser fácil." Elisa soltou o ar em alívio. Parecia que tirava das costas o peso de semanas de incerteza. "Obrigada, Caio. De coração. Eu prometo que não vai se arrepender." Ele apenas assentiu. Um gesto simples, porém carregado de significado. "Vamos começar pela cozinha", disse ela, quebrando o clima. "Vi que ainda tem um pouco de farinha. Posso preparar algo mais reforçado." Caio sorriu de canto, pela primeira vez mostrando um lado mais leve. Se conseguir fazer aquele restinho render, já vai estar fazendo um milagre. Elisa riu baixinho, um riso curto, mas tão sincero, que fez algo no peito de Caio aquecer. Enquanto ela caminhava de volta à casa, Caio ficou olhando. Sabia que a decisão que tomara não era racional, era humana. E por mais que os dois estivessem com as forças esgotadas, havia ali uma chama que de alguma forma reacendia sua vontade de lutar. E assim se iniciava uma ligação inesperada, movida pela necessidade, selada pela dor e alimentada por um tipo de esperança que o sertão não era capaz de destruir. Os primeiros dias na fazenda foram duros, talvez até mais do que Elisa imaginara. A seca não dava trégua, e a falta de recursos tornava cada tarefa um desafio. Ainda assim, ali dentro daquela casa simples, começava a surgir uma rotina não perfeita, mas possível. E quando se vive na luta, o possível já é um alívio. Logo no segundo dia, Elisa acordou antes de todos.
Caminhou descalça pela casa silenciosa, sentindo o chão frio de madeira. Abriu a despensa e viu o mesmo cenário. Quase nada. Um punhado de farinha, um pedaço de rapadura, uma garrafa de água que Caio certamente havia racionado. Suspirou, mas não deixou o desânimo vencer. Preparou uma massa fina, fazendo o máximo para render mais do que o normal. Quando Caio apareceu na porta da cozinha, camisa aberta, cabelos bagunçados pelo sono, encontrou o aroma tímido de comida no ar. Elisa, você acordou cedo demais, disse ele, encostando-se ao batente. Ela virou-se com um sorriso leve. Quando se tem pouco, a gente faz render cedo. Caio aproximou-se, observando o modo como ela mexia a massa com delicadeza. Você não precisa fazer tudo sozinha, comentou. E você não precisa carregar tudo nas costas, Caio. Eu já te disse que vou ajudar. Ele ficou alguns segundos sem resposta. Aquilo não era comum. Estava acostumado a lutar sozinho, a resolver sozinho, a sofrer sozinho. Ao sentarem-se à mesa, Caio percebeu que Elisa se servia por último, sempre deixando mais comida para os irmãos e até para ele. Aquilo incomodou-o profundamente. Elisa, por que você come tão pouco? Ela desviou o olhar, fingindo naturalidade. Eu me acostumei. Caio colocou o garfo sobre o prato e encarou a sério. Você está na minha casa agora. Aqui ninguém passa fome. Sozinho. Se tem pouco, dividimos, mas dividimos de verdade. Ela abriu um sorriso discreto, quase emocionado, mas logo escondeu, concentrando-se no prato. Depois de comerem, saíram para cuidar da fazenda. Caio mostrou a horta completamente seca, as cercas que precisavam de reparo e a pequena plantação de feijão que ainda teimava em resistir, mesmo fraca. Elisa passou a mão pelas folhas queimadas e perguntou: há quanto tempo não chove? 2 meses, talvez mais. E você sustentou tudo isso? Sozinho? Eu tentei, mas sozinho não se vence o sertão. Naquele momento, Elisa percebeu que Caio não era apenas forte por fora. Ele carregava uma coragem que vinha de dentro, de quem já havia enfrentado perdas, frustrações e noites intermináveis de incerteza. Os irmãos dela ajudavam como podiam, recolhendo lenha, trazendo baldes de água de uma cacimba distante, limpando o terreiro. Mesmo sendo jovens, evitavam o máximo possível causar preocupação. À noite, quando a casa já estava escura, Caio ficou sentado no alpendre, observando o céu estrelado. Elisa saiu devagar, sentando-se a seu lado. O dia foi puxado, ela comentou. E amanhã vai ser pior, respondeu Caio, sem suavizar a realidade. Elisa virou-se para ele. Você sempre fala a verdade desse jeito? Sempre. Mentira não enche barriga e nem salva fazenda. Ela riu. E Caio gostou daquele som. Fazia tempo que não ouvia algo tão simples e tão bonito. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, olhando o horizonte escuro. O vento, quente do sertão, balançava os fios soltos do cabelo de Elisa e Caio sentiu o impulso de dizer algo, mas não sabia o quê. Era como se algo novo estivesse crescendo ali, entre 2 corações desgastados pela vida. Caio, obrigada por tudo. Sei que não é fácil dividir o pouco que você tem. Ele respirou fundo. Mesmo assim, eu faria de novo, todo dia. Elisa fitou-o com um brilho diferente nos olhos, mas não respondeu. Às vezes, palavras não eram necessárias. Naqueles dias de escassez, velada, de fome, de cansaço constante, algo maior que a miséria começava a surgir, a confiança. E onde há confiança, há possibilidade de amor. Aquele era apenas o começo do que o destino ainda preparava para eles. Se estiver gostando dessa história, já deixa o seu like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias fortes como essa. Os dias foram passando e a presença de Elisa e dos irmãos começou a fazer parte da rotina de Caio, como se sempre tivessem estado ali. Ainda assim, havia uma tensão silenciosa no ar. Ninguém sabia até quando aquilo seria possível. A comida era pouca, a terra insistia em não responder e o futuro parecia uma estrada sem fim. Numa tarde quente, o sol caía pesado sobre o terreiro quando Caio voltou da pequena venda da vila.
Trazia apenas um saco de sal e um punhado de sementes baratas. O rosto mostrava cansaço e preocupação. Ao se aproximar da casa, viu Elisa lavando algumas roupas num grande tanque, com as mangas arregaçadas, o rosto suado, mas concentrado. "Conseguiu alguma coisa?" Ela perguntou sem parar o movimento das mãos. "Pouca coisa", respondeu ele. "Os preços subiram. O dono da venda falou que muita gente está indo embora. A situação está feia em tudo quanto é lado." Elisa parou, apertando uma peça de roupa entre os dedos. "Você já pensou em ir embora também?" perguntou sem encará-lo. Caio demorou a responder. "Já, mas sempre que penso nisso, olho para essa terra e lembro do meu pai. Tudo o que ele construiu foi aqui. É como se eu abandonasse a memória dele se fosse embora." Ela então levantou os olhos, encarando-o. "E agora, se você fosse embora, o que seria da gente?" A pergunta veio simples, mas pesada. Caio sentiu o significado por trás dela. Não era apenas sobre abrigo. Era sobre laços que começavam a surgir, mesmo que ninguém tivesse coragem de admitir. Ele deu alguns passos na direção dela. "Elisa, é por isso que a gente precisa conversar. Não dá mais para ficar fingindo que isso aqui é provisório. Você, seus irmãos, já fazem parte dessa fazenda. Mas preciso saber se é isso mesmo que vocês querem." Ela enxugou as mãos no avental e se recostou na borda do tanque. "O que você quer dizer com isso?" Caio respirou fundo, escolhendo bem as palavras. "Quero propor um acordo, não de pena, mas de parceria. Você fica aqui com seus irmãos de forma definitiva. A casa é de vocês também. Em troca, trabalhamos juntos. Tudo o que for colhido, tudo o que essa terra der, será dividido. Não como patrão e empregado, mas como gente lutando do mesmo lado." Elisa ficou em silêncio por um bom tempo. O vento soprava fraco, balançando as roupas estendidas no varal. Era como se até o sertão tivesse parado para ouvir aquela conversa. "Caio, você tem certeza do que está falando? A fazenda é sua. Seu pai deixou para o senhor. Eu sou só uma forasteira que apareceu na estrada pedindo ajuda." "Você não é só nada, Elisa." Ele respondeu com firmeza. "Desde que chegou, a casa ficou mais viva. Você cuida dos seus irmãos como poucas pessoas fariam. Me ajudou a levantar de manhã com vontade, mesmo com tudo ruim. Isso vale mais do que qualquer escritura." Ela desviou o olhar por um instante, emocionada, mas tentando não deixar as lágrimas caírem. "E se as coisas piorarem?" perguntou num fio de voz. "Se a seca apertar, se a gente tiver que escolher quem come e quem não come." Caio se aproximou ainda mais. "Então a gente passa fome junto, mas ninguém vai ser deixado para trás. Eu não vou abandonar vocês." Elisa fechou os olhos por um segundo, como se guardasse aquelas palavras num lugar especial da memória. "E eu?" ela insistiu. "O que você espera de mim, além do trabalho?" A pergunta pairou no ar. Caio sentiu o coração bater mais forte. Sabia que havia algo crescendo ali, mas ainda tinha medo de confessar qualquer sentimento em voz alta. Mesmo assim, não fugiu. "Espero sua sinceridade", disse ele. "Que se algum dia quiser ir embora, me diga. Que se algum dia achar que aqui não é mais o seu lugar, fale. Mas enquanto estiver aqui, que esteja de verdade." Elisa respirou fundo, deu alguns passos, parou bem diante dele. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. "Eu não tenho mais para onde ir, Caio, mas não quero ficar aqui só por necessidade. Quero ficar porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso recomeçar." Ele sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquelas palavras. Não era uma declaração de amor, mas era algo muito próximo. Era confiança. "Então tá decidido", disse ele, estendendo a mão. "Ficamos juntos, na tristeza, na luta, e se Deus permitir, na melhora também." Ela olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Caio. Em seguida, apertou a mão dele com firmeza. Fechado. Aquele aperto de mão não era apenas um acordo de trabalho. Era o primeiro laço consciente entre os dois. Um compromisso silencioso de enfrentar o mundo lado a lado, mesmo que o mundo parecesse estar desmoronando. Naquela noite,
Após o jantar simples, os irmãos de Elisa foram dormir cedo. Caio e ela ficaram na cozinha, terminando de guardar as coisas. Em certo momento, seus braços se esbarraram ao mesmo tempo em que foram pegar o mesmo prato. Eles riram, um pouco sem jeito. Parece que vamos ter que aprender a dividir até o espaço, brincou ela. Se for dividir com você, acho que dou conta, respondeu ele num tom leve. O clima mudou, ficando mais suave. Mas por baixo daquele sorriso compartilhado, havia algo mais profundo nascendo devagar, como uma semente, insistindo em brotar mesmo em terra seca. O acordo estava feito, e sem que percebessem completamente, a partir daquele dia, as histórias de Caio e Elisa deixaram de ser caminhos separados e se tornaram uma estrada só, cheia de pedras, mas também cheia de possibilidades. Os dias foram passando e mesmo com o novo acordo firmado, a realidade era dura. A seca parecia zombar da coragem deles. O vento quente arranhava a pele, a poeira entrava em tudo, a plantação continuava fraca e o gado definharava dia após dia. Ainda assim, Caio e Elisa estavam mais unidos do que antes. Dividiam trabalho, dividiam silêncio, dividiam preocupações. E isso, de alguma forma, os aproximava. Numa tarde particularmente quente, Caio chamou Elisa para caminhar com ele até o limite da fazenda. Os irmãos dela ficaram perto da casa, ajudando a descascar milho para as galinhas. O sol queimava alto, mas Caio parecia decidido. Quero te mostrar uma coisa, disse ele, sem explicar muito. Elisa caminhou ao lado dele, curiosa. Pelo seu tom, parece importante. Pelo menos, sempre foi para mim. Eles seguiram por um caminho estreito entre pedras até chegarem a uma clareira seca. No centro dela havia um círculo de pedras antigas, quase enterradas no chão. Pareciam ter estado ali por décadas, talvez séculos. O que é isso, Caio? Perguntou Elisa, passando a mão sobre a superfície áspera das pedras. Meu avô chamava de Poço Velho, mas não é o mesmo poço que temos lá perto da casa. Esse aqui é mais antigo, muito mais, coisa de família. Ele dizia que durante a maior seca que já houve, muito antes de eu nascer, esse poço salvou os nossos. Elisa se abaixou, afastando um pouco da areia que cobria a borda de pedra. E por que ele foi abandonado? Caio suspirou fundo. Porque ninguém conseguiu achar água aqui de novo. No tempo do meu pai, tentaram cavar, tentaram limpar, tentaram de tudo, mas nunca acharam uma gota. Elisa olhou para ele, percebendo algo a mais em seu olhar. Então, por que me trouxe até aqui? Caio se ajoelhou ao lado dela, tocando as pedras com respeito. Porque, mesmo com tudo desmoronando, eu sinto que não devo desistir disso aqui. É como se eu tivesse uma dívida com a memória da minha família, sabe? E agora que vocês estão aqui, sinto que talvez seja o momento certo de tentar outra vez. Ela ficou um tempo sem responder. O silêncio do sertão era quase absoluto, interrompido apenas por um pássaro distante e o farfalhar seco do mato. Caio, esse poço pode ser nossa chance? Perguntou ela com a voz baixa. Pode, ou pode ser só mais uma decepção. Mas a gente não tem mais nada a perder, Elisa, e tudo a ganhar, se a água estiver aqui embaixo. Elisa se levantou devagar. Então vamos tentar. Você me disse que agora estamos juntos. Se esse poço tem alguma chance, vamos descobrir juntos também. Os olhos de Caio encontraram os dela, e ali havia algo mais forte que esperança. Havia confiança. Você realmente toparia cavar isso comigo? Mesmo não sabendo se vai dar certo? Caio, eu enfrentei estradas sem água, sem comida e sem destino. Achar um poço escondido é quase uma aventura perto disso. Ele sorriu, e ela também. Eles voltaram para casa e no dia seguinte começaram o trabalho. O poço estava coberto por camadas de terra endurecida. Caio usava uma enxada pesada. Elisa, com um pedaço de metal improvisado, ajudava a soltar a areia. Era um trabalho exaustivo. O sol castigava sem piedade, mas nenhum dos dois desanimava.
Ao final da primeira tarde, deixou escapar um gemido de dor ao tocar as mãos, que estavam cheias de bolhas. Deixa eu ver, disse Caio, aproximando-se. Ela hesitou, mas estendeu as mãos. Caio pegou com cuidado, passando o polegar suavemente sobre as bolhas vermelhas. Elisa, você não precisa se esforçar tanto. Eu posso terminar isso sozinho. Não pode não, respondeu ela firme. Se esse poço é nosso fio de esperança, então eu vou estar ao seu lado nele. Caio engoliu seco. A proximidade mexia com sentimentos que ele tentava esconder, mas não havia como negar. Aquela mulher, tão frágil e tão forte ao mesmo tempo, já tinha conquistado um espaço profundo dentro dele. No terceiro dia de escavação, o calor estava insuportável. A terra parecia mais dura do que nunca. Caio tirava baldes cheios de areia, Elisa limpava as bordas, e ambos já estavam cobertos de suor e poeira. Em certo momento, Elisa parou, sentindo tontura. Ei, disse Caio, segurando-a pelo braço. Senta um pouco. Você está forçando demais. Só o calor, murmurou ela, tentando se recompor. Eu conheço esse jeito de tentar fingir que está bem, disse ele, com um sorriso preocupado. Senta! Ela sentou na sombra de uma pedra grande enquanto Caio trabalhava. Observou a determinação dele, a força nos braços, os músculos tensionados a cada golpe de enxada. Era um homem movido por dever, mas também por um coração que nunca desistia. Quando ele voltou com um cantil quase vazio, ofereceu a ela. Toma, bebe. E você? Perguntou ela. Bebo depois. Elisa sorriu, balançando a cabeça. Eu percebi. Você sempre deixa os outros primeiro. Não é verdade. É sim, Caio. Eu vejo. Ele desviou o olhar, meio sem jeito. É que não sei ser diferente. Elisa tomou um gole pequeno, devolveu o cantil e disse. Então deixa eu te ensinar. A gente divide, sempre. Caio ficou em silêncio, mas guardou as palavras dela no peito. Ao final daquele dia, exaustos, cobertos de terra, mas unidos por um objetivo comum, ambos olharam para o poço, parcialmente aberto. A gente vai achar essa água, Caio, disse Elisa confiante. E Caio, pela primeira vez em muito tempo, acreditou. Vamos sim, eu sinto que algo importante está esperando pela gente lá embaixo. Elisa olhou para ele com um brilho diferente, como se entendesse que Caio falava do poço, mas também falava deles dois. E mal sabiam eles que, naquele buraco de pedras antigas, havia muito mais que água escondida. Havia um pedaço do destino que mudaria tudo. E você conseguiria viver nessa época dura do sertão? Me conta aí nos comentários, quero saber. Os dias seguintes trouxeram um ritmo novo, duro, mas cheio de determinação. Caio e Elisa acordavam antes do sol nascer, quando o sertão ainda respirava um pouco de frescor, e caminhavam juntos até o poço antigo. Levavam ferramentas improvisadas, um cantil quase sempre pela metade e a esperança que parecia renascer a cada manhã. O progresso era lento. A terra compactada parecia defender algum segredo, impedindo que chegassem mais fundo. Ainda assim, algo diferente crescia ali, a proximidade. Numa dessas manhãs, enquanto cavavam lado a lado, Elisa quebrou o silêncio. Caio, você acha mesmo que esse poço vai ter água? Ele continuou cavando, mas parou por um instante para olhar para ela. Não sei, Elisa, mas sei que, se a gente desistir agora, nunca vai saber o que teria encontrado. Ela sorriu de leve, apoiando-se na haste da ferramenta. Você sempre pensa desse jeito? Desse jeito como? Como se tudo fosse possível desde que se tente. Caio respirou fundo, limpando o suor da testa. Meu pai dizia que esperança é coisa teimosa. Sobrevive até onde a gente acha que não dá. Acho que herdei isso dele. Elisa continuou trabalhando, mas percebia cada vez mais que Caio não era só força física. Era força de alma. Era alguém que, se quebrasse 100 vezes, levantaria 101. Ao meio-dia, pararam para descansar. O sol estava implacável e o calor fazia o ar tremular acima das pedras. Sentaram-se à sombra do único juazeiro da clareira.
Elisa abriu o cantil, tomou um gole e passou para Caio. Ele hesitou. Bebe mais. Você trabalhou tanto quanto eu. Ela balançou a cabeça. Não, a gente divide, lembra? Caio sorriu, aceitando o gesto. Sentou-se ao lado dela, tão perto que seus braços quase se tocavam. Por alguns segundos ficaram ali, apenas respirando o mesmo silêncio. Elisa observava o horizonte seco, mas com uma expressão diferente. Engraçado, disse ela. Desde que cheguei aqui, mesmo com toda a dificuldade, sinto uma paz estranha. Caio franziu o senho. Paz? No meio desse inferno de seca? Ela deu de ombros. Não é paz do mundo, é paz de dentro. Acho que é porque pela primeira vez em muito tempo estou num lugar onde sinto que posso ficar, que não preciso fugir. Caio virou o rosto para ela e viu que seu olhar era sincero. Havia um brilho que o desarmava completamente. Elisa, eu fico feliz que se sinta assim, respondeu ele, com um tom mais suave. Ela desviou o olhar, talvez tímida, mas sorriu. E você, se sente como? Caio olhou para o poço ainda inacabado, para o céu, para a terra e, por último, para ela. Sinto que não estou mais sozinho. Elisa engoliu seco, sentindo o peso daquela confissão. Uma brisa leve passou entre eles, levantando alguns fios de cabelo dela, que Caio, instintivamente, afastou do rosto dela com as pontas dos dedos. Desculpa, murmurou ele, meio envergonhado pelo gesto espontâneo. Não precisa pedir desculpa por ser gentil. Voltaram ao trabalho, mas agora havia algo diferente no ar. Um fio sensível, quase invisível, de carinho crescendo entre eles. Naquela tarde, porém, o trabalho foi interrompido por algo inesperado. Enquanto soltava a terra com a enxada, Caio bateu em algo duro que não parecia pedra. Espera! Disse ele, erguendo a mão para que Elisa parasse. Ela correu até a borda do poço, ansiosa. O que foi? Tem algo aqui. Não é pedra, parece madeira. Os dois começaram a retirar a terra com mais cuidado. E então, lentamente, surgiu diante deles uma tábua escurecida pelo tempo, grossa, reforçada. Parecia parte de uma tampa antiga, talvez o que restara do poço original. Caio, isso é parte da estrutura antiga, exclamou Elisa com a voz embargada de emoção. Ele ajoelhou-se, passando a mão pela madeira. Eu não acredito. O poço é real. Meu avô não estava errado. Elisa o abraçou pelos ombros, num impulso de alegria e alívio. Caio ficou alguns segundos imóvel, surpreso mas logo ergueu os braços e retribuiu. Não era só a descoberta, era o que simbolizava, a primeira prova concreta de que talvez, só talvez, a vida estivesse começando a mudar. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes, e não pelo esforço. Elisa tentou disfarçar o rubor no rosto. Se a gente achou a tampa, talvez tenha água embaixo. Caio assentiu, determinado. Então amanhã continuamos. Agora não é mais só esperança, é quase certeza. Voltaram para casa exaustos, mas com o coração aceso. À noite, depois do jantar, Caio se pegou olhando para Elisa mais do que o normal. Ela, por sua vez, evitava encará-lo diretamente. Talvez porque também estivesse sentindo algo crescer dentro dela, algo que nenhuma seca seria capaz de apagar. As primeiras centelhas de esperança haviam surgido no poço, na terra e no peito dos dois. E o que viria a seguir seria ainda mais profundo. O dia seguinte começou com um calor que parecia anunciar tragédia. O céu, completamente limpo, tinha um brilho branco que só surgia quando o sertão estava no limite. Caio e Elisa sabiam que precisavam trabalhar rápido, não apenas por causa da seca, mas porque algo dentro deles dizia que estavam perto de descobrir a verdade por trás daquele poço. Ainda assim, o corpo de ambos estava no limite. A noite anterior fora quase sem descanso, tamanha a ansiedade pelo que encontrariam. Quando chegaram à clareira, o sol já começava a rachar a pele. O poço escavado parecia um buraco aberto no meio de um
Deserto. A madeira antiga que haviam encontrado no dia anterior estava ali, esperando por mais progresso. Pronta? Perguntou Caio, ajeitando o chapéu na cabeça. Elisa respondeu com um sorriso determinado, segurando a ferramenta com as mãos ainda marcadas por calos. Pronta desde que acordei. Eles começaram a trabalhar. Caio retirava a terra pesada, enquanto Elisa quebrava a superfície mais dura ao redor. A cada novo golpe, um som oco ecoava, como se o poço estivesse chamando por eles lá do fundo. Está mais macio aqui, disse ela, limpando o suor da testa. Isso é bom sinal, respondeu Caio. Mas o calor era tão forte que os movimentos ficaram lentos. A respiração se tornou pesada. O vento parecia ter partido, deixando o ar parado e sufocante. Depois de quase 2 horas de trabalho ininterrupto, Elisa começou a sentir a vista escurecer. Parou por um segundo, apoiando-se na enxada. Elisa? Chamou Caio, percebendo o vacilo. Ela tentou disfarçar. Foi só um pouco de tontura. Mas o corpo não aguentou. A moça cambaleou e Caio correu, segurando-a antes que caísse. Elisa! Ei! Olha para mim! Tá me ouvindo? Ela abriu os olhos devagar, com a respiração irregular. Desculpa, O calor... Caio a pegou nos braços, apertando-a contra o peito. Não tem desculpa nenhuma. Você tá forçando demais. Eu disse para você descansar quando sentisse fraqueza. Ela tentou se sentar, mas Caio segurou firme. Não, me larga, Caio. Eu tô bem. Não tá. E eu não vou fingir que tá. Respirou fundo, derrotada. A verdade é que ela estava no limite. Não comia o suficiente há dias e o esforço físico extremo cobrava um preço alto. Caio levou-a para a sombra do juazeiro e sentou com ela no colo, sem se importar com a proximidade. Os braços fortes dele a envolveram com cuidado e ela, exausta demais para resistir, deixou-se descansar ali. Você não devia carregar esse peso por mim, murmurou ela. Eu não tô carregando por você, respondeu Caio, a voz baixa mas firme. Eu tô carregando por nós. Ela ergueu os olhos lentamente, encontrando os dele. Era como se, naquele instante, a seca desaparecesse. O mundo ficasse mais leve. Eu não queria te preocupar, disse ela. Mas eu me preocupo, respondeu Caio. E cada vez mais. Os dois permaneceram ali por alguns minutos, apenas respirando. A proximidade era tão forte que ambos podiam sentir o coração do outro batendo rápido. Depois de um tempo, Elisa conseguiu se recompor e pediu para continuar trabalhando. Caio relutou, mas permitiu, com a condição de que ela ficasse nas partes menos pesadas. Voltaram ao poço, mais devagar, mas com a mesma determinação. O sol já estava no ponto mais alto quando Caio deu um golpe com a picareta e ouviu um som diferente, um som oco, profundo, promissor. Elisa? Chamou ele. Ela correu, ainda fraca, mas com os olhos cheios de esperança. Caio, você ouviu isso? Ouviram de novo. Um toque seco, vindo de baixo. Caio ajoelhou-se e começou a retirar a terra com as mãos. Elisa a ajudou. Aos poucos, mais madeira surgiu. A tampa antiga estava ali, inteira. E quanto mais limpavam, mais percebiam que havia espaço oco abaixo dela. Caio, murmurou Elisa quase sem voz. Tem algo aqui, algo grande. Ele assentiu com o coração disparado. Eu sabia que não era só uma história do meu avô. Mas antes que pudessem abrir a tampa, o calor extremo atingiu o ponto máximo. A terra parecia arder. Elisa já estava pálida, mais do que deveria. Caio percebeu, imediatamente. Chega por hoje. A gente volta amanhã bem cedo, antes do sol ficar assim. Mas estamos tão perto, protestou ela. Eu não vou te perder por causa desse poço, respondeu Caio, firme. Você vale mais que qualquer água escondida. Elisa ficou sem palavras. Pela primeira vez, Caio mostrou abertamente o quanto ela significava. Voltaram para casa devagar. A fadiga era tanta que Elisa caminhava apoiada no braço dele. Quando chegaram ao alpendre, ele segurou seu rosto com ambas as mãos, olhando a fundo nos olhos. Promete que amanhã você vai se cuidar,
disse ele. Prometo, respondeu ela com a voz baixa. Caio sorriu, mas havia preocupação nos olhos dele. Eu preciso de você viva quando a gente abrir esse poço. E Elisa percebeu que ele não estava falando apenas da escavação. Aquele dia quase os derrotou, mas também expôs o que os dois tentavam esconder, a importância que um tinha para o outro. E mal sabiam que o que encontrariam ali no fundo mudaria tudo de um jeito inesperado, muito além de água. Mas me diga uma coisa, essa moça merece justiça pelo que a vida fez com ela? Se acha que sim, escreva nos comentários. Justiça por Elisa. Na manhã seguinte, antes mesmo do primeiro canto distante de um galo, Caio já estava de pé. A inquietação da noite anterior não o deixou dormir direito. A mente ficava repetindo o som oco que ouviu ao bater a ferramenta na tampa antiga. Algo estava ali embaixo, algo grande. Talvez a salvação, talvez um segredo. Elisa também acordou cedo, embora ainda estivesse fraca da tontura do dia anterior. Quando saiu para o alpendre, encontrou Caio preparando as ferramentas, o rosto firme, mas preocupado. Dormiu bem? Perguntou ele, sem disfarçar o olhar atento para a saúde dela. Melhor do que você, aposto, respondeu Elisa com um meio sorriso. Eu só estava pensando, disse Caio. No poço? Perguntou ela. Em você, respondeu ele, rápido demais. Elisa baixou os olhos, sentindo o coração bater mais forte. Mas fingiu normalidade. Vamos, disse ela, mudando de assunto. Caio não insistiu. Pegou o cantil, as ferramentas e seguiram juntos. A caminhada até a clareira parecia mais longa naquele dia, talvez pela ansiedade, talvez pelo peso das expectativas. O sol ainda estava fraco, mas prometia um calor violento. Quando chegaram ao poço antigo, Caio respirou fundo. Hoje a gente termina isso. Elisa assentiu, sentando-se por um instante para ganhar fôlego. Eu te ajudo no que puder. Ele se abaixou, segurando sua mão com cuidado. Elisa, se você sentir qualquer tontura, qualquer mal-estar, você diz. Não me importa o tempo que isso vai levar. O que me importa é você. Ela apertou a mão dele. Eu vou estar bem, Caio. Tô aqui com você. Ele levantou, ainda segurando a mão dela por alguns segundos, a mais do que seria necessário. Depois, começou o trabalho. Primeiro, precisavam remover toda a terra ao redor da tampa. A madeira antiga rangia a cada toque da enxada, como se guardasse o peso de muitas histórias. Caio trabalhava com precisão, enquanto Elisa limpava as bordas e distribuía a terra removida. O sol foi subindo. O ar ficou mais seco, mas nada detinha a determinação deles. Quando já era quase meio-dia, a tampa apareceu por inteira. Um círculo robusto, escurecido pelo tempo, coberto de marcas de ferramentas de décadas atrás. É maior do que imaginei, disse Elisa maravilhada. Caio passou a mão sobre a madeira. Isso aqui foi colocado à mão, provavelmente pelo meu avô, ou até pelo pai dele. Por que será que fecharam? Ela perguntou. Ou protegeram a água, ou esconderam algo, disse Caio, sem tirar os olhos da tampa. E o que você acha? Caio respirou fundo. Acho que a gente vai descobrir agora. Ele enfiou a ponta da alavanca sob a madeira. Elisa segurou firme do outro lado. Os dois contaram. 1, 2, 3. Forçaram com todo o peso. A tampa rangeu. A madeira gemeu como se estivesse acordando de um sono profundo. Mais forte, disse Caio. Elisa, mesmo cansada, usou cada fio de força que ainda tinha. A tampa finalmente cedeu. Levantou alguns centímetros, depois mais alguns. Um cheiro frio, antigo, subiu do buraco. Conseguimos, murmurou Elisa, impressionada. Vamos abrir tudo, disse Caio. Com mais alguns esforços, puxaram a tampa para o lado. O buraco escuro se abriu diante deles, revelando um espaço profundo. Mas não era apenas fundo. Havia brilhos lá dentro. Tem água! Gritou Elisa, emocionada. Caio se inclinou, quase sem acreditar. Uma pequena lâmina d'água brilhava no fundo. Não muita, mas o suficiente para mudar tudo. Era água limpa, água verdadeira, água viva.
Elisa levou a mão à boca, as lágrimas escorrendo. Caio, é real, é de verdade. Ele sorriu de um jeito que não sorria desde criança. Elisa, a gente conseguiu. Os dois se abraçaram com força, quase sem ar. Não houve hesitação nem vergonha. Era um abraço de sobrevivência, de gratidão, de vitória. Mas o momento ainda guardava mais uma surpresa. Enquanto estavam ali ainda abraçados, Elisa percebeu algo preso na parede interna do poço. Um brilho metálico. Caio, tem alguma coisa ali. Eles se aproximaram cuidadosamente. Caio esticou o braço e puxou o objeto lento e firme, evitando que caísse. Quando tirou para fora, viram que era uma caixa pequena, envolta em couro ressecado, protegida por camadas de tecido antigo. A caixa estava intacta. "O que é isso?" perguntou Elisa. Caio ficou sério. As mãos tremiam um pouco. "Isso não é comum. Deve ser muito antigo." Elisa tocou o topo da caixa e sentiu símbolos gravados. "Você acha que é da sua família?" "Tenho quase certeza", respondeu ele. "Vai abrir?" Caio hesitou. Sabia que o que estivesse ali dentro poderia mudar muita coisa, talvez tudo. Mas antes de descobrir o conteúdo, ele olhou para Elisa. Ela estava pálida, suada, ofegante. Tinha dado tudo de si. "Vamos abrir na fazenda", disse ele, guardando a caixa no embrulho. "Quero que você esteja descansada quando fizermos isso." Ela concordou. Voltaram devagar, carregando a caixa e a certeza de que tinham encontrado mais que água. Tinham encontrado destino. O pôr do sol daquela tarde tingiu o sertão de dourado. E sob aquele brilho, Caio olhou para Elisa de um jeito diferente. Até então, tudo os unia pela dor. Agora, começava a uni-los pela esperança. E a caixa misteriosa, o que estava dentro dela, seria a chave para uma reviravolta que ninguém jamais imaginaria. Quando Caio e Elisa voltaram do poço antigo naquele fim de tarde, pareciam duas pessoas diferentes das que saíram de casa naquela manhã. Estavam cansados, suados, com o corpo dolorido, mas havia algo novo nos olhos dos dois. Uma luz que nem a seca conseguia apagar. No braço de Caio, bem apertada contra o peito, estava a pequena caixa envolta em couro. Nas costas, ele carregava um balde improvisado, ainda úmido, com a prova de que a água era real. Elisa caminhava ao lado dele, mesmo exausta, com o rosto iluminado por um sorriso que não conseguia esconder. Quando chegaram na frente da casa, os irmãos de Elisa correram ao encontro deles. "Encontraram alguma coisa?" perguntou o mais velho ansioso. Elisa olhou para Caio, como se desse a ele a honra de responder. "Achamos sim", disse ele com um orgulho contido. "Achamos água, água de verdade, e achamos isso aqui também." Levantou a caixa para que todos vissem. Os olhos dos irmãos brilharam. "Água?", repetiu o menor, quase em choque. "Mas água mesmo, Caio? Não é só lama?" "Água limpa", respondeu ele. "Ainda é pouca, mas o que tem lá embaixo é suficiente para começar a mudar essa fazenda inteira." Elisa sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Não era só sobre a água, era sobre o que ela representava. A chance de recomeçar, de viver, de não precisar mais escolher entre comer hoje ou amanhã. Entraram na cozinha. Caio colocou a caixa sobre a mesa com cuidado. Todos se sentaram ao redor, como se estivessem diante de algo sagrado. "Você vai abrir agora?", perguntou Elisa, quase sussurrando. Caio olhou para a caixa, olhou para ela e depois para os irmãos. "Vou, mas primeiro tem algo que quero fazer." Ele pegou o balde com água do poço e o levou até o velho filtro de barro. Deixou cair a água lá dentro, devagar, como se fosse ouro líquido. O som da água batendo na cerâmica ecoou pela casa inteira. Depois, encheu 4 copos simples. "Hoje", disse ele, "eu queria propor uma coisa." Todos o observaram em silêncio. "Quero que a gente marque esse dia. O dia em que essa casa deixou de e passou a ser nossa. Se Deus mandou essa água justo agora, não foi à toa." Estendeu um dos copos para Elisa. "Esse é o primeiro gole. É seu." Ela arregalou os olhos. "Não, Caio."
Você achou o poço. Você merece ser o primeiro. Caio balançou a cabeça. Você esteve comigo em cada golpe de enxada. Se não fosse você acreditando, talvez eu tivesse desistido. Bebe. A voz dele era firme, mas doce. Elisa segurou o copo com as duas mãos. Por um segundo, ficou apenas olhando a água. Tão simples, algo e ao mesmo tempo, naquele momento, tão valioso quanto qualquer tesouro. Por nós, murmurou ela, antes de levar o copo aos lábios. A água desceu fresca, leve, quase inacreditável. Ela fechou os olhos, sentindo cada gole como se estivesse bebendo vida. Depois, Caio entregou os outros copos, um para cada irmão e, por último, o seu. Agora sim, disse ele, tomando também. O clima na cozinha era de emoção pura. Não havia música, não havia festa, mas havia algo maior ali, silencioso. Um milagre. Depois daquele momento, Caio voltou a atenção para a caixa. Ela era pequena, de madeira escura, envolta em tiras de couro ressecadas. O tempo a havia marcado, mas não conseguido destruí-la. Se isso aqui é o que eu penso que é, murmurou Caio, tem coisa da minha família que eu nunca soube. Talvez seja dinheiro, arriscou um dos irmãos. Talvez sejam documentos, sugeriu Elisa. Talvez seja problema, completou Caio, meio sério, meio brincando. Ele desamarrou o couro com cuidado. As tiras se desfizeram como se estivessem esperando exatamente aquele dia para serem removidas. Em seguida, levantou a tampa, que rangeu baixinho. Dentro havia um pacote de papéis bem dobrados, protegidos por um pano de algodão, e uma pequena medalha de metal, envelhecida, com o formato de uma cruz simples. Caio pegou a medalha primeiro. Essa cruz parece coisa do meu avô. Ele sempre falava de um símbolo da família. Acho que é esse. Depois, desembrulhou os papéis. Alguns estavam amarelados. Outros ainda mantinham a escrita firme. Elisa aproximou-se curiosa. O que está escrito? Perguntou. Caio começou a ler, os olhos correndo pelas linhas com atenção. São escrituras de terra, contratos antigos, documentos de posse. Ele parou, respirou fundo. Elisa, isso aqui diz que as terras dos Brandão vão muito além dessa fazendinha aqui. Falam de um vale inteiro e de partes que hoje são ocupadas por outras famílias e até pela vila. Ela arregalou os olhos. Você quer dizer que meu avô e o pai dele eram donos de uma área muito maior do que a que ficou comigo, e que ao longo dos anos essas terras foram sendo tomadas, divididas, esquecidas, talvez por falta de documentos, talvez por má fé de outros. O silêncio tomou conta do ambiente. De repente, não era só a água que representava mudança, era também aquele pacote de papéis. Caio, isso pode mudar tudo, disse Elisa, com o coração acelerado. Pode, respondeu ele, mas também pode trazer complicação. Se eu for atrás do que é meu, muita gente vai se incomodar. Gente grande, gente que não vai gostar de ouvir meu nome. Ela refletiu por um instante. Mas você não é homem de se esconder. Caio a encarou. Não sou, mas também não quero colocar você e seus irmãos em perigo. Já tiveram sofrimento demais. Elisa se aproximou mais um pouco. Caio, eu confio em você. E sei que você não é homem de pisar nos outros. Se for para buscar o que é seu, vai ser do jeito certo. E se a gente puder melhorar a nossa vida com isso, acho que vale a tentativa. Ele dobrou os papéis com cuidado e guardou novamente na caixa. Uma coisa de cada vez. Primeiro, a gente vai fazer essa água trabalhar para nós. Depois, eu vou até o cartório da cidade, ver o que ainda tem valor aqui. Nos dias que se seguiram, a vida na fazenda começou a mudar. Aos poucos, mas de um jeito que todo mundo percebia. Com a água do poço, Caio conseguiu recuperar a pequena horta atrás da casa. As sementes, antes secas e sem força, começaram a brotar. Elisa se emocionou ao ver os primeiros verdes surgindo no meio do marrom da terra. Olha isso, Caio, é bonito demais, disse ela, agachada ao lado dos brotos. É só o começo, respondeu ele com um brilho nos olhos.
Os irmãos passaram a buscar água no poço antigo com baldes, fazendo viagens constantes entre a clareira e a fazenda. O gado aos poucos parou de definhar. Os animais voltaram a se mover com mais vigor. E a notícia não demorou a se espalhar por Santa Esperança. Na venda, na praça, nos poucos bancos da pequena igreja, as pessoas cochichavam. Você soube? O rapaz da fazenda dos Brandão achou água. Água? No meio dessa seca? Dizem que foi num poço antigo, coisa de família dele, e que uma moça de fora ajudou. Alguns duvidavam, outros se incomodavam, mas muitos viam aquilo como um sinal de que talvez a sorte da região pudesse começar a virar. Um fim de tarde, enquanto regava a horta com uma cuia, Elisa viu Caio voltar da vila com o chapéu na mão, o rosto fechado. Pensativo. Deu algo errado? Perguntou ela apreensiva. Não, ainda não, mas a notícia da água correu mais rápido do que eu imaginava. Já tem gente curiosa demais rondando, gente perguntando mais do que devia. E isso é ruim? Quando a pessoa se alegra pela nossa vitória, é bom. Mas quando começa a perguntar onde é o poço, quanto de água tem, se é fundo, se é raso, é porque já está olhando com interesse demais. Ela se aproximou. Você está com medo que alguém tente tomar o poço? Caio deu um meio sorriso. Eu já vi muita coisa ser tirada de quem não tem como se defender, mas dessa vez não vou entregar nada fácil, não. Elisa colocou a mão no braço dele. Você não está sozinho. Ele olhou para a mão dela apoiada em seu braço. Depois, levantou o olhar para seu rosto. E é por isso que eu ainda acredito nesse lugar. O clima entre os dois era de cumplicidade. A tristeza da seca ainda existia. As dificuldades ainda eram grandes, mas agora havia algo maior segurando tudo de pé. A certeza de que estavam caminhando juntos. A fazenda voltava a respirar. A casa já não era tão silenciosa. Tinha barulho de panela, de risada tímida, de conversa à noite no alpendre. Nasciam pequenos momentos de alegria no meio da dor. E, por trás de tudo isso, a caixa com os documentos esperava, como uma promessa de reviravolta ainda maior do que a simples chegada da água. O destino de Caio e Elisa estava longe de estar resolvido. Mas uma coisa era certa. O sertão, que tantas vezes vira histórias de derrota, dessa vez estava presenciando o nascimento de uma luta diferente. Uma luta com amor, coragem e um futuro que ninguém imaginava que eles teriam. E aí, me conta uma coisa. Vocês já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. Com o passar das semanas, a fazenda começou a mudar lentamente de rosto. A horta dava sinais de vida, o verde tímido contrastando com o marrom da terra seca ao redor. As galinhas ciscavam com mais energia, o gado já não parecia tão entregue ao destino. O poço antigo, antes esquecido, virou o coração daquele pedaço de chão. Mas enquanto a terra melhorava, dentro de Caio e Elisa, nascia outro tipo de movimento. Algo mais difícil de controlar do que a seca, mais delicado do que qualquer broto de planta, o sentimento. Era à noite que isso ficava mais claro. Certo dia, depois de um longo trabalho na lavoura recém-recuperada, todos já tinham ido dormir. Só Caio e Elisa ainda estavam acordados. A casa quieta, iluminada apenas pela luz fraca de um lampião na cozinha. Ela lavava as últimas panelas enquanto ele consertava o cabo de uma ferramenta encostado à porta. O silêncio não era pesado, era acompanhado. Os dois se entendiam até quando não falavam nada. De repente, Caio quebrou o silêncio. Elisa, ela continuou lavando, sem virar. Você já pensou em ir embora daqui? Agora que já recuperou um pouco as forças, poderia tentar outra vida em outro lugar. Ela parou o movimento, as mãos dentro da água, e ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu, sem olhar para ele. Já pensei, na estrada, quando eu não tinha para onde ir, todos os dias. Hoje, não mais. Caio pousou a ferramenta sobre a mesa. E por quê? Agora ela virou, com um olhar direto, firme, mas doce. Porque pela primeira vez,
Eu não me sinto de passagem. Eu sinto que pertenço a algum lugar. E esse lugar é aqui. O coração de Caio apertou. Você sabe que, se algum dia quiser ir, eu não vou te prender. Ela sorriu, de canto. Eu sei, justamente por isso, eu fico. Houve um silêncio desses que dizem mais do que palavras. Ele sustentou o olhar dela por alguns segundos a mais do que o normal. O ar pareceu ficar mais pesado, diferente. Um fio invisível ligava os dois. Esticado, prestes a se romper ou se unir de vez. Caio levantou-se devagar. Você é diferente, Elisa. Desde que chegou, eu sinto que a casa não é mais vazia, que eu não sou mais só eu. Ela tentou aliviar o peso da frase, mas a voz saiu emocionada. E eu sinto que se tirarem esse lugar de mim agora, eu perco tudo outra vez. Ele deu um passo na direção dela. Eu nunca vou deixar ninguém tirar isso de você. Nem a fazenda, nem essa casa, nem o que a gente construiu aqui. Ela desviou um pouco o olhar, tentando disfarçar o tremor na voz. Caio, a gente já perdeu muita coisa na vida. Eu tenho medo de sentir demais, de me apegar demais, de você acordar um dia e se arrepender de ter deixado a gente ficar. Caio levou alguns segundos antes de responder. Aproximou-se até ficar quase à frente dela, à distância de um toque. Eu também tenho medo, Elisa. Ela levantou os olhos surpresa. Você? Tenho medo de gostar demais, de depender da sua presença, de um dia você achar que merece coisa melhor que esse pedaço de chão seco e esse fazendeiro quebrado. Ela deixou escapar um riso pequeno, misturado com tristeza. Você não é quebrado, Caio. Você é só um homem que apanhou muito da vida e mesmo assim não perdeu a encoragem. E você? Perguntou ele baixinho. Quem é você, Elisa? Ela inspirou fundo, como se fosse se despir por dentro. Sou uma mulher que perdeu mais do que podia. Família, casa, nome em lugar nenhum. Mas aqui eu encontrei algo que não esperava. Encontrou o quê? Insistiu ele. Ela hesitou. As mãos molhadas ainda seguravam o pano de prato. O coração batia rápido. Paz e alguém em quem confiar. Ele deu mais um passo. Estavam tão perto que podiam sentir a respiração um do outro. Elisa, sussurrou. Se eu disser que penso em você o dia inteiro, que fico preocupado quando você se esforça demais, que quando você ri, parece que o sol baixa um pouco a guarda com a gente. Você acha que isso é errado? Ela encarou-o, os olhos marejados. Não sei se é certo ou errado, Caio. Só sei que eu sinto coisas que eu prometi para mim mesma que nunca mais ia sentir. Por quê? Perguntou ele. Ela engoliu seco. Porque quando a gente se apega, dói duas vezes se a vida resolve arrancar. Tudo de novo. Houve um silêncio pesado, profundo. Caio levantou uma das mãos, devagar, e tocou de leve o rosto dela, enxugando uma lágrima que começava a cair. Elisa, eu não posso prometer que a vida não vai bater na gente de novo, mas posso prometer uma coisa. Qual? Perguntou num fio de voz. Que se doer, vai doer nos dois juntos. E se for para cair, a gente cai de pé, nunca mais sozinho. Os olhos dela se encheram, e dessa vez as lágrimas desceram, sem que ela conseguisse segurar. Você não tem medo de falar assim? Perguntou, chorando baixo. Tenho medo é de não falar e te perder sem você nunca ter sabido. Ela fechou os olhos, respirou fundo e por um instante pareceu que se afastaria. Mas não. Quando abriu os olhos de novo, havia uma decisão neles. Caio, ela largou o pano de prato que caiu no chão. Eu tenho medo, sim, muito medo. Mas eu tô mais cansada de fugir do que de sofrer. Ele aproximou o rosto devagar, esperando qualquer sinal dela de recuo. Mas ela não recuou. Os lábios se encontraram num beijo lento, contido no começo, como se os dois ainda pedissem licença um ao outro. Depois, um pouco mais firme, mais seguro. Não havia pressa, não havia desespero. Era um beijo de quem estava encontrando abrigo. Quando se afastaram, o silêncio voltou, mas agora era outro silêncio, mais leve, mais verdadeiro. Caio encostou a testa na dela. Elisa, eu não sei o nome disso que a gente está vivendo, mas seja lá o que for,
Eu quero viver com você. Ela sorriu, ainda com olhos molhados. Eu também. A partir daquela noite, algo mudou entre eles. Não havia declarações aos gritos, nem promessas exageradas. Havia o cotidiano dividido, o café cedo, o trabalho lado a lado, as conversas no fim da tarde, os olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Mas junto disso, vinha o medo de perder, o medo da vida aprontar de novo. E o sertão, que tudo vê calado, guardava esse segredo entre o ranger das árvores secas e o brilho distante das estrelas. Porque, antes da reviravolta, sempre vem o tempo da prova. E Caio e Elisa ainda seriam testados, no amor, na dor e na coragem de permanecer lado a lado. Os dias que se seguiram ao primeiro beijo foram diferentes, mas não perderam a simplicidade. Caio e Elisa não viraram um casal de romance de livro, cheio de declarações bonitas o tempo todo. Eles continuaram sendo o que sempre foram, 2 sobreviventes do sertão, cansados, marcados pela vida, mas agora dividindo o mesmo coração, sem precisar dizer isso o tempo inteiro. Ainda assim, pequenos gestos entregavam aquilo que as palavras não alcançavam. Na manhã seguinte, Elisa acordou antes de todos, como de costume. Mas ao descer para a cozinha, encontrou algo que nunca tinha visto ali. Um ramo de flor do mato, pequeno, meio torto, dentro de uma caneca de barro ao lado do fogão. Ela franziu a testa. Flor, naquele sertão seco, era quase milagre. Caio surgiu na porta coçando a nuca, meio sem jeito. Não tinha muita opção de flor por aqui, disse ele, com um sorriso sem graça. Mas achei essa perto do riacho seco. Pensei em você na hora. Elisa pegou a caneca nas mãos, observou a flor miúda, de pétalas meio amareladas, mas viva. É a coisa mais bonita que essa cozinha já recebeu, Caio. Ele desviou o olhar, tentando disfarçar o rubor no rosto. Se você gostou, então já valeu. Ela se aproximou, deu um beijo rápido na bochecha dele e disse baixinho: obrigada. Aquilo parecia pouco, mas, para quem sempre recebeu mais pancada do que carinho, grande era demais. Ao longo das semanas, o trabalho na fazenda foi se intensificando. Com água no poço, Caio começou a plantar mais: milho, feijão, mandioca. Elisa ajudava a cuidar da horta, dos animais, da casa. Os irmãos dela, já mais fortes, auxiliavam nas tarefas pesadas, carregando água, consertando cercas, lavando o terreiro. Mas o sertão não deixava ninguém esquecer que ali a vida não era fácil. Um dia, uma nuvem escura se formou no horizonte. Não era chuva, era poeira. Um vento forte começou, levantando areia de tudo que era canto. Caio correu para guardar os animais, Elisa para fechar janelas e proteger o que podia. O vento uivava, o céu parecia se apagar. Dentro de casa, as paredes tremiam levemente com a força da ventania. Elisa tentava manter a calma, mas o barulho a fazia lembrar de um dia distante, o dia em que perdeu quase tudo. Ela estava na sala, apertando as mãos, quando Caio entrou, fechando a porta atrás de si. Os animais já estão abrigados, disse ele. Vai passar. Esse vento vem forte, mas não dura muito. Ela não respondeu. Ele percebeu sua respiração acelerada, o olhar perdido. Elisa, chamou, se aproximando. O que foi? Ela desviou o olhar, fingindo firmeza. Não é nada, é só o barulho. Lembra um dia que eu prefiro esquecer. Caio se sentou ao lado dela. Quer me contar? Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois, respirou fundo. Foi numa ventania assim que tudo mudou na minha vida. A casa onde eu morava com meus pais era de madeira, velha, frágil. A seca já tinha deixado tudo difícil, mas naquele dia o vento veio com tanta força que parecia castigo. O telhado cedeu, a parede desabou. Meus pais não tiveram tempo de sair. A voz falhou. Ela apertou o tecido do vestido com força. Eu e meus irmãos conseguimos correr, mas quando olhei para trás, pausou, engoliu o choro. Eu sabia que não ia ver mais nada como era antes. Caio sentiu o peito apertar.
Ele estendeu a mão, hesitando por um segundo, e depois pousou Você não tinha sobre me a contado dela. Isso, disse ele com a voz baixa. Eu achava que, se não falasse, talvez doesse menos, respondeu. Mas a verdade é que dói igual. Ela tremia levemente. O vento lá fora parecia zombar da lembrança. Caio apertou a mão dela com firmeza. Escuta uma coisa. Aquilo foi um dia terrível, injusto, cruel, mas passou. Você ainda está aqui. Seus irmãos também. E agora, não está mais sozinha para enfrentar ventania nenhuma. Elisa levantou o olhar, os olhos cheios d'água. Você fala com uma certeza como se pudesse proteger o mundo inteiro, Caio. Não posso proteger o mundo, não, respondeu ele. Mas posso lutar por esse pedaço de chão que a gente tem e por você. Isso eu posso. E vou. Um trovão seco ecoou ao longe. A casa pareceu estremecer de novo. Elisa, no reflexo, se encolheu. Caio não pensou duas vezes. Passou o braço pelos ombros dela e a puxou para perto, envolvendo-a num abraço firme. Olha para mim, pediu ele. Ela levantou o rosto, devagar. Você não está mais naquela casa, disse ele, encarando-a a fundo. Você está aqui, comigo. Essa ventania não vai levar você de novo. Nem casa, nem família. Eu estou aqui. Aquela frase atravessou Elisa como um raio, mas não de medo, de cura. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, não tentou segurar as lágrimas. Chorou em silêncio, sentindo o peito aliviar um pouco. Caio não disse mais nada. Apenas passou a mão devagar pelos cabelos dela, num gesto que nunca tinha feito com ninguém. Ela sentiu o toque, a firmeza, o cuidado e compreendeu ali, naquele instante, que o amor não era feito só de beijos e palavras bonitas. O amor verdadeiro aparecia no toque certo, na hora certa, na mão que segurava quando o mundo parecia desabar de novo. O vento foi diminuindo, pouco a pouco. A poeira lá fora começou a baixar. O barulho foi virando um sussurro distante, mas dentro da casa algo tinha se firmado de vez. Quando o silêncio voltou, Elisa se afastou um pouco, secando as lágrimas com o dorso da mão. Desculpa, murmurou. Pedir desculpa por quê? Estranhou Caio. Por desabar assim. Caio balançou a cabeça. Se tem um lugar onde você pode desabar é aqui, comigo. Ela sorriu, fraco, mas de verdade. Às vezes eu esqueço que não preciso ser forte o tempo todo. Você já foi forte por tempo demais, Elisa. Deixa alguém ser forte por você agora. Ela o olhou de um jeito diferente. Não era mais só gratidão. Era algo mais profundo, mais maduro. Um amor que nascia da dor, mas se firmava no... Cuidado, você é bom demais, Caio, disse ela. Não sou não, respondeu ele com sinceridade. Só tô tentando ser um pouco melhor desde que você chegou. Os dias depois dessa ventania foram de reconstrução por dentro. O trabalho seguia pesado, a seca ainda rondava, as contas ainda eram apertadas, a incerteza ainda morava na porta da frente. Mas o toque daquela tarde havia deixado claro para os dois. O que os unia já não era só necessidade ou parceria. Era afeto, era proteção, era amor, mesmo que ainda não tivesse nome falado. À noite, às vezes, Elisa saía para o alpendre e ficava olhando o céu cheio de estrelas, ouvindo os grilos ao longe e o silêncio do sertão. Em muitos desses momentos, Caio se sentava ao lado dela. Às vezes conversavam, às vezes não, mas quase sempre as mãos se encontravam de leve. Um dedo que encostava, depois a palma inteira. E naquele toque simples estava tudo. Medo, coragem, lembrança do passado e o desejo de um futuro diferente. Eles ainda não faziam ideia do tamanho da reviravolta que os esperava. Ainda viriam decisões difíceis, revelações inesperadas, provas de fogo. Mas uma coisa já estava resolvida. Quando a vida resolvesse bater de novo, encontraria os dois de pé, um segurando o outro. Se vocês amam histórias emocionantes da época como essa, deixem nos comentários "Amo histórias da época", para trazermos mais histórias da época para vocês.
Os meses passaram e, pouco a pouco, a fazenda foi se transformando. A água do poço antigo corria em baldes e bacias, alimentando linhas verdes que cortavam a terra seca. Milho crescia firme, o feijão enroscava-se nas estacas, a mandioca começava a engordar debaixo do solo. O gado voltava a engordar, as galinhas botavam mais ovos. A casa, que antes era silenciosa e pesada, agora tinha cheiro de comida, de café fresco, de roupa lavada no varal. Mas apesar de tudo isso, havia uma coisa que Caio adiava: levar a caixa com os documentos até o cartório da cidade grande mais próxima. Ele sabia que, ali dentro, poderia estar a chave para uma mudança ainda maior. Mas também pressentia que, uma vez aberta aquela porta, nada mais voltaria a ser como antes. Numa manhã, decidido, vestiu a melhor roupa que tinha. Calça de brim limpa, camisa de algodão clara, ainda aberta no peito pelo calor, chapéu bem alinhado. Pegou a caixa nas mãos e foi até a cozinha, onde Elisa terminava de preparar o café. "Você vai para a cidade?" perguntou ela, ao vê-lo arrumado daquele jeito. "Vou", respondeu ele sério. "Tá na hora de descobrir o peso real desses papéis." Ela limpou as mãos no pano de prato, aproximando-se. "Quer que eu vá com você?" Caio hesitou por um instante. Queria, mas também queria poupá-la, caso as coisas ficassem pesadas. "Dessa vez, vou sozinho, mas levo você comigo aqui", disse, tocando o próprio peito. Elisa sorriu, um pouco apreensiva. "Então tá, mas volta, Caio. Seja lá o que tiver nessas folhas, volta para casa." Ele segurou o rosto dela com as duas mãos com carinho. "Eu não tenho mais para onde voltar que não seja você, Elisa." Ela sentiu os olhos marejarem, mas apenas assentiu. Caio montou no cavalo, guardou a caixa dentro de uma sacola reforçada e partiu pela estrada de terra, sob o sol que já começava a subir. A viagem até a cidade era longa, levava quase um dia inteiro. No caminho, ele pensava em tudo o que havia mudado desde que Elisa aparecera na beira da estrada, magra, cansada, pedindo ajuda. Pensava em como, sem perceber, a vida dele tinha encontrado um rumo novo. Chegando na cidade, amarrou o cavalo perto da praça e seguiu a pé até o cartório. O prédio antigo, de portas altas e paredes de cal, cheirava a papel velho e tinta seca. Lá dentro, um escrivão de óculos redondos e bigode ralo organizava pilhas de documentos. "Pois não?" perguntou o homem sem tirar os olhos dos papéis. "Eu sou Caio Brandão, da fazenda que fica para os lados de Santa Esperança. Encontrei uns documentos antigos da minha família. Queria saber se ainda tem valor." O escrivão levantou o olhar, avaliando o rapaz alto, queimado de sol, com a caixa na mão. "Documentos de que tipo?" "Escritura de terra, coisa do meu avô. E pelo que li, do bisavô também." O homem endireitou a postura na cadeira. "Deixa eu ver isso." Caio abriu a caixa com cuidado, tirou os papéis e entregou ao escrivão. O homem passou os olhos pelas primeiras páginas, depois pelas assinaturas, pelos carimbos antigos, pelos registros de livro e folha. Franziu a testa. Isso aqui é velho, mas não é lixo não. Pelo contrário." "Então ainda vale?" perguntou Caio, sentindo o coração acelerar. "Mais do que você imagina", respondeu o escrivão. "Esses documentos aqui dizem que a família Brandão tinha posse registrada de uma área bem maior do que a atual fazenda. Isso aqui alcança parte do vale, um pedaço às margens do Riacho Seco e até uma parte onde a vila hoje cresceu." Caio engoliu seco. "Mas essas terras hoje têm dono. Tem família morando lá há anos." O escrivão coçou o queixo. "Tem gente ocupando, sim, mas em papel. Isso aqui é seu, ou melhor, da sua linhagem, e como herdeiro direto passa para você." Caio sentiu as pernas bambas por um instante. Dono de terras além da fazenda? Justo ele, que contava grão de feijão para o jantar? "E o que eu faço com isso?" perguntou honesto. "Você pode reivindicar, levar isso para o juiz, pedir regularização, compensação, dividir áreas, negociar. Não vou mentir, vai dar confusão. Muita gente vai chiar, mas em lei, o direito tá aqui." Caio
Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando os papéis como se fossem brasas acesas. Ele pensou em tudo o que poderia fazer com mais terra: plantar em grande escala, criar mais gado, empregar gente, garantir que ninguém ali passasse fome. Mas pensou também em quem morava naquelas áreas hoje. Gente simples, tão sofrida quanto ele. Eu não quero tirar o pão de ninguém, disse com firmeza. O escrivão deu de ombros. Ninguém está dizendo para tirar, mas numa situação assim, o mais comum é acordo. Tem famílias que podem pagar para manter o pedaço que ocupam. Tem casos em que o Estado entra com indenização. Tudo conversa. Mas uma coisa é certa: você não é o pobre que pensa ser. Você tem um pedaço de mundo no seu nome, rapaz. A frase ficou ecoando na mente de Caio. Você não é o pobre que pensa ser. Ele pegou os papéis de volta, sentindo o peso real daquilo. Não era só riqueza, era responsabilidade. Antes de ir embora, perguntou: tem como registrar de novo, em meu nome, reforçar isso? Tem sim, respondeu o escrivão. Vai levar um tempo, algumas idas e vindas, mas a gente começa hoje mesmo. Passou-se quase a tarde inteira em assinatura, carimbo, conferência de nome, confirmação de parentesco. Quando Caio saiu do cartório, o sol já começava a baixar. Montou no cavalo de volta com a cabeça fervendo de ideias. Podia transformar a fazenda numa referência, empregar gente da região, garantir que os irmãos de Elisa tivessem estudo, que ela nunca mais precisasse pedir comida à beira da estrada. Naquele caminho de volta, um pensamento se tornou cada vez mais nítido. Ele não queria só riqueza, queria construir um futuro, e nesse futuro, Elisa estava no centro. Chegou à fazenda no começo da noite. A luz amarelada da lamparina brilhava pela janela da cozinha. Ao descer do cavalo, sentiu um aperto no peito, de saudade, de pertencimento. Era casa. Agora, mais do que nunca. Elisa apareceu na porta, com o avental ainda amarrado, os cabelos presos, mas com alguns fios soltos. Graças a Deus você voltou, disse ela aliviada. Eu já estava ficando agoniada. Caio caminhou até ela, abriu um sorriso cansado, mas verdadeiro. Voltei, e com notícia. Ela puxou a cadeira para ele se sentar. Se senta, homem. Come um pedaço de bolo, bebe um café. Pela sua cara, o dia foi longo. Ele sentou, mas as mãos ainda seguravam firme a pasta com os papéis organizados. Elisa, lembra quando eu te disse que essa fazenda era tudo o que eu tinha? Lembro. Não era verdade. Quer dizer, eu achava que era, mas não é mais. Ela franziu a testa. Como assim? Caio inspirou fundo. O escrivão confirmou. Esses documentos são válidos. A família Brandão é dona de uma área muito maior do que essa aqui. Terras que hoje estão ocupadas pela vila, por pequenos sitiantes, por áreas abandonadas também. Em lei, grande parte desse pedaço de mundo é meu. Elisa arregalou os olhos. A informação parecia grande demais. Então você... Eu me tornei, de repente, um homem de terras. Elisa. Não. Rico de dinheiro. Ainda. Mas dono de algo que pode virar riqueza. Se eu souber usar isso direito, não é só a minha vida que muda. É a da fazenda, é a da região, é a sua. É de todo mundo que está comigo. Ela apoiou as mãos na mesa, tentando absorver aquilo. E o que você vai fazer? Caio se levantou, caminhou devagar até ficar em frente a ela. Eu posso ir pelo caminho errado, tomar a força, expulsar gente, virar aquilo que sempre odiei. Ou posso escolher outro jeito, conversar com quem mora nas terras, propor parceria, arrendamento justo, emprego, trabalho, fazer com que ninguém precise passar pelo que você passou, pedindo comida na estrada. Os olhos de Elisa brilharam. Isso parece grande demais. É grande demais, respondeu ele. Por isso, eu não quero fazer isso sozinho. Ela inclinou a cabeça, confusa. Como assim? Caio deu um passo à frente. O coração batia forte, mas agora ele não ia mais engolir as palavras. Elisa, no dia que você apareceu naquela estrada com os pés feridos e os irmãos ao seu lado, sem comer há 5 dias, eu pensei que estava te salvando. Mas, com o tempo, entendi que era você que estava me salvando também.
Você trouxe vida para essa casa, coragem para minha cabeça e um tipo de paz que eu nem sabia que existia. Ela sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas não desviou o olhar. Caio, hoje no cartório, enquanto o escrivão falava que eu tinha um pedaço de mundo no meu nome, eu só pensava numa coisa, que isso não vale nada se eu não tiver com quem dividir. E eu não quero dividir só a terra, nem só o trabalho. Eu quero dividir a vida. Ele respirou fundo e as próximas palavras saíram simples, mas com um peso enorme. Elisa, eu quero que você fique comigo não só como companheira de luta, mas como minha mulher, oficial de verdade. Quero casar com você. Quero que esses papéis aqui não sejam só escritura de terra. Sejam o começo da nossa história como uma família. Eu, você, seus irmãos e tudo o que a gente ainda vai construir. O mundo pareceu parar ao redor dela. O barulho distante dos grilos, o chiado do fogão a lenha, o vento que batia de leve nas telhas, tudo ficou em segundo plano. Você tem certeza do que está dizendo? Perguntou ela, com a voz trêmula. Tenho, respondeu Caio, sem titubear. Não é impulso, não é gratidão, é amor e é escolha. 2 lágrimas escorreram pelo rosto de Elisa, que sorriu entre o choro. Eu nunca imaginei que um dia alguém fosse olhar para mim e ver tudo isso. Eu cheguei aqui sem nada, Caio, só com medo e fome. E hoje você é o que eu tenho de mais precioso, interrompeu ele. Ela respirou fundo, colocou as mãos sobre as dele. Então, se você tem coragem de me querer com toda a minha história, com as minhas cicatrizes, com o que eu perdi e o que eu ainda temo, eu também tenho coragem de aceitar. Eu quero sim, quero ser sua mulher. Quero caminhar ao seu lado nessa terra. Quero estar com você em cada reviravolta que vier. O sorriso que se abriu no rosto de Caio parecia acender a cozinha inteira. Ele puxou Elisa para um abraço apertado, desses que fecham um ciclo e abrem outro. Beijou-a com carinho, com respeito, com a certeza de quem encontrou o seu lugar no mundo. Naquela noite não houve festa, nem convidados, nem papel de igreja. Mas houve um pacto silencioso entre 2 corações marcados que decidiram reescrever o próprio destino. A reviravolta tinha acontecido. O fazendeiro pobre agora era dono de terras e oportunidades. E a moça que um dia pediu ajuda à beira da estrada agora era o centro da vida dele. Ainda haveria dificuldades, ainda haveria lutas, mas uma coisa estava decidida. Eles enfrentariam tudo juntos. E ao redor daquela casa simples, o sertão parecia observar em silêncio, como se, pela primeira vez em muito tempo, a vida estivesse de fato sendo justa com alguém. Os dias que vieram depois daquele pedido de casamento não tiveram fogos de artifício, nem banda na praça, nem vestido branco rodado, mas tiveram algo que, naquela época e naquele chão duro, valia muito mais. Coerência, palavra e gesto. Caio e Elisa decidiram oficializar a união do jeito que podiam. Falaram com o padre da pequena igreja de Santa Esperança, aquele mesmo que tantas vezes rezara por chuva e por alívio à seca. Numa manhã simples, com o céu meio nublado e um vento leve passando entre as árvores da vila, eles entraram na igrejinha de mãos dadas. Elisa usava um vestido que ela mesma ajustou, de tecido claro, simples, mas limpo e bem passado. Caio, de camisa clara, cabelos penteados, chapéu nas mãos. Os irmãos dela estavam na primeira fileira, arrumados como nunca, orgulhosos. Alguns moradores curiosos também apareceram, mais pela novidade do que por outra coisa. O padre, já idoso, sorriu ao vê-los se aproximarem do altar. Não é todo dia que a gente vê amor vencer a seca, comentou ele com aquele humor manso de quem já viu muita coisa. A cerimônia foi curta, sem luxo, sem exagero, mas cheia de significado. Caio Brandão, disse o padre, você promete cuidar dessa mulher na alegria e na dor, na fartura e na necessidade, na seca e na chuva, como tem feito desde o dia em que ela chegou na sua porta? Caio olhou para Elisa.
Nos olhos dela estavam todos os dias em que passaram fome, todos os medos, todas as noites mal dormidas, mas também todas as risadas, todos os abraços, todo o futuro que ainda viria. Prometo, respondeu ele firme. Elisa Duarte, você promete caminhar ao lado desse homem, dividir o peso das lutas, respeitar o esforço dele, cuidar dessa terra como se fosse sua e nunca mais carregar seu fardo sozinha? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Lembrou do dia em que, sem forças, bateu na porteira daquele desconhecido pedindo comida. E agora estava ali, casando com ele por escolha, por amor, por gratidão. Prometo, disse com a voz embargada. O padre sorriu. Então, diante de Deus e dessas poucas, mas valiosas testemunhas, eu declaro vocês marido e mulher. Que o sertão seja duro, mas que o coração de vocês seja sempre mais teimoso que qualquer seca. Caio segurou o rosto de Elisa com delicadeza, como se fosse algo sagrado, e a beijou. Não foi um beijo longo, nem escandaloso. Foi um beijo de respeito, de compromisso, de quem sabia exatamente o que estava prometendo. A partir daquele dia, a fazenda dos Brandão deixou de ser só a fazenda do Caio e passou a ser a fazenda de Caio e Elisa. E aos poucos passou a ser falada de outro jeito também. A fazenda que não deixou ninguém morrer de fome. Com os documentos regularizados e orientação do escrivão da cidade, Caio tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Não expulsou ninguém das terras que legalmente pertenciam a ele. Chamou, família por família, sentou com cada um, olhou nos olhos e propôs algo que ninguém esperava. Eu não quero tirar de vocês o que vocês construíram com o suor de vocês. Não seria justo, mas essas terras têm meu nome nos papéis. Em vez de brigar, vamos fazer diferente. Quem puder, me paga um valor justo por mês, em dinheiro ou em colheita. Quem não puder, trabalha comigo. A água que eu tenho aqui quero dividir. Se eu crescer, vocês crescem junto. Se a seca apertar, ninguém passa fome sozinho. Alguns desconfiaram. Achavam que era golpe, que mais cedo ou mais tarde o fazendeiro ia mostrar as garras. Mas o tempo foi provando que Caio era exatamente aquilo que parecia. Honesto. A notícia correu. Gente que vinha de longe batia na porta, pedindo um pedaço de trabalho. Caio só tinha uma. Resposta. Se tiver coragem de trabalhar e respeito por essa terra, sempre vai ter um canto aqui. Elisa, por sua vez, transformou a casa numa espécie de abrigo, não de gente morando para sempre, mas de quem passava necessidade. Quem chegava com fome, saía pelo menos alimentado. Quem chegava com medo, saía com a sensação de que ainda existia gente boa no mundo. Certo dia, perto do cair da tarde, enquanto mexia um tacho de doce de abóbora no fogão a lenha, uma vizinha, Dona Margarida, comentou: Sabe, Elisa, quando você apareceu aqui, muita gente falou que ia dar problema. Mulher de fora, com o irmão a tiracolo, entrando na fazenda alheia. Mas hoje, se tirar você daqui, esse lugar desmonta. Elisa sorriu, mexendo o doce. Eu não cheguei aqui para tomar o lugar de ninguém, Dona Margarida. Eu só queria sobreviver. O resto, Deus foi ajeitando. Às vezes, respondeu a vizinha, Deus ajeita as coisas colocando a pessoa certa no caminho da outra. Naquela noite, depois do jantar, Caio e Elisa sentaram-se no alpendre. O céu estava mais bonito do que de costume, recheado de estrelas, como se alguém tivesse espalhado punhados de luz pelo firmamento. Sabe o que eu estava lembrando hoje? Disse Caio, olhando o horizonte. O quê? Perguntou Elisa, apoiando a cabeça no ombro dele. Do dia em que você chegou, ali na estrada com aquele "Por favor, me ajude, não comemos há 5 dias". Ela deu um meio sorriso, misturado com tristeza e nostalgia. Foi o dia mais humilhante da minha vida. Pedir comida, implorar. Eu jamais pensei que você fosse abrir a porteira. E se eu te disser, respondeu Caio, que para mim aquele foi o dia mais importante da minha vida? Ela o encarou. Por quê? Ele pensou um pouco antes de responder. Porque naquele dia Deus me deu um motivo para continuar lutando.
Eu já estava quase desistindo da fazenda, de mim, de tudo. Quando vi você ali, pedindo ajuda, eu percebi que ainda tinha alguma coisa útil que eu podia fazer no mundo. E, sem eu perceber, o que começou como um prato de comida virou a melhor parte da minha história. Os olhos de Elisa se encheram. A vida foi muito dura com a gente, Caio. Foi, concordou ele. Mas olha onde a gente está agora. Ela olhou ao redor. A casa iluminada, os irmãos dela rindo lá dentro, as panelas no escorredor, o cheiro de café que ainda pairava no ar, o barulho distante de gado no curral e, principalmente, a mão dele segurando a dela. Às vezes eu penso, disse ela emocionada, se meu pai e minha mãe estivessem vivos, iam ficar orgulhosos de me ver aqui. Não rica, mas em paz. Não com luxo, mas com dignidade. Caio apertou a mão dela. Eu tenho certeza que estão. Onde quer que estejam, eles sabem que você honrou tudo o que eles te ensinaram. Ouviu-se um barulho de passos. Eram os irmãos de Elisa, já adultos agora, que haviam crescido ajudando na fazenda e estudando quando podiam. Caio, disse o mais velho, amanhã vou com o pessoal lá pro outro lado do vale ver a cerca, como combinamos. Uma coisa tá andando. Se tudo der certo, ano que vem a gente consegue plantar em dobro. É isso que eu quero ouvir, respondeu Caio orgulhoso. Essa terra aqui vai sustentar muita gente ainda. Depois que os irmãos voltaram para dentro, Elisa olhou para o marido, um sorriso sereno no rosto. Eu nunca imaginei que o fazendeiro pobre fosse virar referência para tanta gente. Caio deu um leve riso. Eu continuo sendo o mesmo, só que agora com gente demais para cuidar. Ela apoiou a mão no peito dele. Você não cuida só da terra, Caio. Cuida de coração. E é isso que faz diferença. O vento soprou mais fresco, diferente daquele calor seco de meses atrás. As nuvens se juntavam devagar. Acho que vai chover, comentou Elisa. Agora, se chover ou não, a gente tem o poço. E se o poço um dia secar, a gente cava outro. Juntos, respondeu Caio. Ela suspirou com um brilho nos olhos. Juntos. Algumas gotas começaram a cair. Não era tempestade, mas era chuva. Daquelas que fazem o cheiro da terra subir forte, marcando o chão e a memória. Elisa levantou-se, rindo, puxando Caio pela mão. Vem, vamos sentir a chuva. Ele acompanhou e os dois foram para o terreiro, deixando a água cair no rosto, na roupa, no cabelo. Riam como duas crianças, como se tivessem esquecido por alguns minutos de todo o sofrimento que já passaram. Caio a girou pelo terreiro, abraçado a ela. Os dois molhados, livres, vivos. Se alguém me contasse lá atrás que o meu destino ia ser esse, disse ele, ofegante, eu ia achar que era história inventada. Elisa o abraçou forte. E se alguém me dissesse que, depois de perder tudo, eu ia encontrar um amor assim, num sertão desses, eu também não ia acreditar. Ele beijou a testa dela, demorado. Pois é, a vida pode ser cruel, mas às vezes, quando a gente menos espera, ela conserta as coisas de um jeito que nenhum de nós conseguiria imaginar. A chuva continuou caindo, lavando a poeira antiga, regando a plantação, marcando a nova fase daquele pedaço de mundo. E naquela fazenda que um dia quase faliu, num sertão que quase os quebrou, um fato ficou claro. A dor e o sofrimento que um dia os colocaram de joelhos foram os mesmos que juntaram Caio e Elisa. E juntos eles transformaram a fome em fartura, a solidão em família, o medo em coragem e um simples pedido de ajuda na estrada em uma história de amor que nem o sertão conseguiu destruir. Os anos passaram e a fazenda dos Brandão se tornou um marco em Santa Esperança. Não por riqueza ostentada, mas pela forma como foi reconstruída, com trabalho, união e amor. Caio e Elisa criaram ali um reduto de esperança no meio do sertão empoeirado. Um lugar onde a seca não mandava mais sozinha e onde o passado difícil não determinava mais o futuro de ninguém. O poço antigo, antes esquecido, virou a fonte de vida da fazenda.
Ao redor dele surgiram plantações mais fortes, currais cheios, árvores que voltaram a crescer, sombra onde antes só havia calor cortante, caminhantes e viajantes, gente que antes passava com medo, agora paravam para beber água, pedir conselho ou apenas descansar um pouco. E Elisa, aquela moça que um dia surgiu na beira da estrada, magra, cansada, segurando 2 irmãos debilitados, agora era reconhecida como a alma daquela fazenda. Seu jeito calmo, firme e bondoso inspirava as famílias da região. Muitos diziam: onde tem a mão dessa mulher, tem milagre. Caio, por sua vez, tornou-se um homem respeitado, não pelo tamanho das terras, mas tamanho do coração. O fazendeiro que um dia quase perdeu tudo, transformou sua sorte quando decidiu dividir, ajudar e tratar cada pessoa com dignidade. Certa tarde, já com a fazenda florescendo de verdade, Caio caminhava pelo terreiro quando encontrou Elisa, observando o horizonte. O vento carregava aquele cheiro de terra molhada, sinal de que um inverno bom estava chegando. Pensando na vida? Perguntou ele, chegando por trás e abraçando-a pela cintura. Ela sorriu, pensando no começo da nossa história, no dia em que te pedi ajuda naquela estrada. Caio apertou o abraço, lembrando da cena que o marcou para sempre. Foi ali que tudo começou, Elisa, no seu pedido de ajuda e na decisão de não virar as costas. Ela virou o rosto para ele. Você me deu mais do que um prato de comida, Caio. Você me deu uma nova vida. E você me deu um motivo para continuar lutando, respondeu ele. Os dois se olharam com a serenidade de quem venceu batalhas que poucos entenderiam. Não precisavam de muitas palavras. O silêncio entre eles era seguro, forte, cheio de história. Elisa encostou a cabeça no peito dele. O sertão tentou quebrar a gente, Caio, mas não conseguiu. E nunca vai, respondeu ele, passando os dedos pelos cabelos dela. Porque a gente aprendeu a enfrentar tudo junto. A seca, o medo, a fome, o cansaço e até a dor que veio antes do nosso encontro. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Tudo fez sentido no final. Sempre faz, disse ele, beijando a testa dela. Prepara o terreno para a gente valorizar a felicidade quando ela finalmente chega. E ali, olhando o horizonte, com a fazenda prosperando ao redor, Caio e Elisa sabiam que tinham construído algo maior que eles mesmos. Uma história que o sertão inteiro lembraria. A história de um pedido de ajuda, de uma esperança que teimou em nascer e de um amor que não se deixou matar pela dureza da vida. A lição de vida daquela jornada era simples e profunda. Quando 2 pessoas machucadas decidem caminhar juntas, a dor deixa de ser destino e vira força. E tudo aquilo que parecia impossível começa a florescer. Agora é com vocês. Qual foi a parte dessa história que mais emocionou seu coração? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero muito ler cada um. E não esqueça, deixe o seu like, isso ajuda demais o canal. E se inscreva, porque estamos numa luta bonita para bater 100 mil inscritos e continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de histórias de vida, de superação, de amor verdadeiro. E agora, clique na próxima história que está aparecendo aí na tela. Eu te espero lá, na nossa próxima viagem pelo tempo.